respondermos à questão do que nos move, ou seja, a razão de fazermos as coisas é importante, pois isto nos leva a julgarmos a nós mesmos. E principalmente devemos fazer isso à luz das Escrituras. O que nos move são os nossos interesses pessoais? Ou o que tem nos movido é a vontade de Deus? São aspectos que a gente precisa parar e pensar. Pilatos deixou ser movido pelos interesses políticos. Normal? Muito normal. Uma pessoa natural pensava naturalmente e buscava os próprios interesses, e no caso dele ainda os interesses de Roma. Por isso nós podemos ler lá em Marcos 15:15. Então Pilatos, querendo agradar o povo, soltou Barrabás como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Jesus não tinha culpa. Pilatos sabia disso. Ele tinha sido entregue por causa da inveja dos religiosos. Ele preferiu, em vez de cumprir a sua função como líder, como responsável, como governador naquela região, ele preferiu agradar o povo. Estas são questões que a gente precisa responder a nós mesmos quanto ao que temos feito. Nós temos apresentado, revelado e conduzido as pessoas à vontade de Deus, ao conhecimento dessa vontade, ou o que temos falado é aquilo que lhes agrada, aquilo que alegra o seu coração, conforta, mas não resolve o problema. Essas são questões que a gente precisa sempre julgar a nós mesmos e as nossas motivações do porquê fazemos o que estamos fazendo. Nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus, realizar o seu propósito. E que ele trata? De anunciarmos as boas novas que fala da salvação pela graça. Nós precisamos proclamar a libertação, ou seja, a libertação que é alcançada por meio de Cristo Jesus. Restaurar a vista das pessoas para que elas possam viver a vontade de Deus na verdadeira liberdade. Nós não estamos aqui para agradar, para satisfazer os interesses das pessoas, mas para revelar o reino de Deus. Então nós temos que andar segundo a justiça de Deus, falar sobre a justiça de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre a misericórdia de Deus. É nosso papel fazer isso. É nosso papel revelar o reino de Deus e fazer a vontade de Deus, e não falar ou fazer o que agrada às pessoas. Pois nós, como filhos de Deus, temos que viver segundo a justiça de Deus, praticando a equidade, revelando misericórdia, manifestando a graça, a compaixão, o amor de Deus às pessoas. E não andando segundo o pensamento natural ou instigando as pessoas a buscarem os seus próprios interesses, mas sim que elas possam aprender a fazer da própria vida oferta em favor do outro, amadurecendo, crescendo e andando neste mundo como Cristo. Este é o nosso papel, esta é a nossa responsabilidade, e não fazer o que agrada às pessoas, e nem usar das pessoas para buscar o nosso interesse próprio. Que a gente possa entender, compreender e não colocar qualquer tipo de interesse político, pessoal, na frente daquilo que seja a vontade de Deus. Pois não estamos aqui para fazer isso, mas para cumprir, andar e viver nessa vontade como Cristo fez. Devemos ser imitadores de Cristo e instigar as pessoas a imitar Cristo como nós. Nós precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos viver desta forma. Pois não se trata de algo que seja uma religião, mas de uma forma de viver que revela o reino de Deus entre os homens. Que a gente entenda, que a gente compreenda e que possamos nos submeter à vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.